Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Esse normalmente é a saudação que eu costumava fazer sempre, e cada um tem o seu jeito de iniciar. E durante muitos anos é assim que eu começava a palestra, um grande prazer, uma grande felicidade, e se tornou uma coisa proforme até que nós nos distanciamos durante muito tempo. Quando nós retornamos, notamos uma drástica diferença. Quando nós estávamos nos comunicando pela internet, o desgaste era muito grande. Gravar vídeo para mim sempre foi muito difícil, desgastante. Eu achava que a idade finalmente tinha me alcançado e estávamos perto da aposentadoria. Retornamos e aparentemente o vigor também retornou. A capacidade de falar bastante tempo, em vários locais, a gente achou que ia ter que diminuir muito a atividade, porque realmente o cansaço era algo excessivo. Retornamos e aparentemente nos recuperamos bem, até que nós tivemos uma explicação. Divaldo fez uma explicação fantástica. Ele disse que um orador pode dar muita coisa. Porém, se algumas, mesmo que poucas pessoas na plateia, ficarem gratificadas, o resultado será infinitamente maior. Porque a gratidão é um dos sentimentos com maior poder curativo que nós temos. Então, se 2 ou 3 pessoas ficarem agradecidas pelo que o orador deu, ele pode ter dado muita coisa, mas recebeu 1000 vezes mais. Por isso, quando eu digo é um grande prazer estar com vocês na noite de hoje, é da mais absoluta sinceridade. Então, obrigado pela presença de todos. E estávamos pensando a respeito do que poderíamos trocar essa noite. E quando a gente está na internet, os jovens da internet, que não estão acostumados às palestras, muita gente me conhece de palestras no meio espírita, mas os mais jovens que não têm esse acompanhamento, que tipo de perguntas eles mais fazem? O que eles questionam mais? Quando a gente participa com jovens não espíritas, principalmente, eles perguntam... E o sucesso? E o sucesso? Por que as religiões são contra o sucesso? Como assim contra o sucesso? Sim, buscar a realização profissional, ganhar dinheiro. Sucesso. Nós queremos ser alguém significativo, importante. E aparentemente o espiritismo prega a submissão ao sofrimento. Na verdade, devemos receber o sofrimento. Inclusive, alguns deles eram que acham o espiritismo meio masoquista. Aparentemente, os espíritas gostam de sofrer, acham que o sofrimento é muito importante, é necessário, e quando ele acontece, nós devemos recebê-lo com prazer. E aí diz assim, sofrimento e prazer para mim é masoquismo. Então, eu não sei se essa religião tem futuro. Porque hoje em dia, nós devemos almejar a realização. Tem alguma coisa errada em querer que as coisas deem certo e não se conformar quando elas dão errado? Inclusive, algumas coisas equivocadas que eles foram colocando, por exemplo, você se deu mal na vida, você tem que se conformar, porque é karma. Aí eu disse, nossa, eu não sei onde você leu a respeito, ou o que você ouviu, que me parece não ser bem assim. Apesar de eu estar pensando que algumas pessoas parecem pensar dessa forma, né? Que o sofrimento é necessário para a sua evolução. Eu já vi pessoas falarem isso, e uma pessoa não espírita interpreta da seguinte maneira, então, se eu buscar o sofrimento, eu cresço mais rápido. Não é isso? Então, eu não devo almejar a felicidade e o sucesso, porque isso vai contra a evolução. Quanto menos eu possuir, melhor. E já ouviram, lembra? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, e as pessoas interpretam como? Se você é rico, vai para o umbral. Então, se é melhor não dar muita bandeira, para não despertar inveja, porque aí é você que é culpado, porque o outro sentiu inveja, mas a culpa é sua. Não é não? Você estimulou, você gerou um gatilho em mim, então essa sua ostentação é que me fez pecar, porque eu não faria isso se você não tivesse com esse carro bonito, brilhante. Ou com essa roupa, ou esse cabelo, tá brilhando demais, você devia esconder um pouquinho, uma burca seria ótimo. E aí,
Porque vocês sabem que se um homem de origem muçulmana tiver um mau pensamento, a culpa é de quem? Se ela expôs alguma parte, a culpa é dela. Como a de vocês também, quando provoca alguém a ter inveja. Então, inveja é um resultado do comportamento de outra pessoa? Porque olha que coisa interessante. Eu estava tentando organizar um seminário. E esse seminário seria chamado Os 7 Pecados Capitais. Eu ia pegar os chamados pecados capitais, eu ia apresentar, porque vocês sabem que cada pecado tem um demônio responsável. E um dia alguém me mostrou um quadro de demônio responsável por cada um desses pecados capitais. E tem pinturas medievais muito detalhadas, sabe? Desses pecados, assim, tem uma coleção. Então são 7 pinturas de grandes mestres com os pecados capitais e o seu responsável demoníaco. Porque quando você comete um pecado capital, existe um demônio responsável. A explicação é que você entregou sua alma a um desses demônios, que são servos de Satanás, e aí você caiu. Porque é um pecado mortal. Bom, eventualmente você pode ser perdoado. Eu achei interessante as pinturas, são muito sugestivas, e a explicação de cada pecado dentro das denominações religiosas mais antigas. E o Espiritismo pensa o que é a respeito desses pecados? Muito interessante. As falas, a gente fez uma pesquisa e, principalmente, estudos científicos a respeito desses pecados capitais. Não sei se vocês sabem, vários deles foram objeto de estudo de laboratórios e hoje da neurociência atualizados. Então, estuda-se a luxúria no cérebro, tem uma pesquisa vasta sobre a luxúria, tem sobre o orgulho, tem sobre o ciúme, tem sobre vários. Aí você fala, ciúme não é um pecado? Sim, tem as controvérsias. Então, numa denominação é um grupo de pecados, em outra é outro. Mas, em geral, tem várias pesquisas a respeito de todos eles, a inveja, mas eu não pude completar, porque falta um pecado. E esse pecado não foi estudado. Não tem nenhum objeto de estudo. E, inclusive, dentro das ciências, das academias ditas oficiais, não é considerado um pecado. Na verdade, segundo a ciência, não existe. Então, 6, tudo bem, existem, fazem mal, tem que ser estudado, é bom trabalhar, mas tem um que a ciência diz que não existe. E eu não achei nenhum único estudo a respeito do assunto. E, inclusive, dentro do espiritismo, apesar dos espíritos falarem a respeito, em geral as pessoas não consideram. Então, dos pecados todos, não consegui completar o seminário. No dia que eu achar um estudo científico, eu termino e faço os 7 pecados capitais. Ou então, eu disse que vou dar uma espera de mais 2 anos para ver se aparece alguma coisa. Senão, vai ser os 6 pecados capitais, já que o 7º, apesar de teoricamente existir, não é considerado. Qual pecado é esse? Vocês ficaram curiosos, né? Então, existe luxúria, ciúme, inveja, ira, gula, tudo isso existe. Sabe o que é que não existe? Preguiça. Preguiça não existe. Preguiça não é um pecado capital. Para a ciência, nem é objeto de estudo. Sabe por quê? Porque preguiça não existe. O que existe é anemia. Temperaturas excessivas. Falta de motivação. O governo, a latitude, fatores genéticos, fatores alimentares, ambientais, de todo tipo. Ou seja, você não é preguiçoso, você tem um problema. Está quente demais, você não comeu o suficiente, você não tem real motivação, está muito calor ou muito frio. Então, fatores ambientais é que são responsáveis pela sua inércia e não um sentimento objetivo. Então, não existem pessoas preguiçosas. Existem sofredores de todo tipo. De maneira que não tem estudo sobre isso, porque isso não existe. Então, quando eles estudam, chegam à conclusão, o cara tem anemia, é fome, é deficiência genética, é isso, é aquilo. Preguiça, não. Ninguém, espontaneamente, faz isso. Mas esse era um dos pecados que mais me interessou, porque, numa determinada ocasião, nós tivemos a oportunidade de dialogar com um espírito obsessor. E espíritos obsessores normalmente sempre falam muito mais do que realmente podem fazer, porque eu posso, que aconteça e tudo mais, e no fundo, a gente vê que cão que ladra não morde. Mas esse me pareceu interessante porque ele não chegou
com aquela empáfia, com aquela sensação de poder. Ele estava muito tranquilo, relaxado. E quando ele começou a falar, ele disse assim, eu não tenho problema de falar com vocês. Eu não fico intimidado em falar com vocês. Eu não tenho, na verdade, nenhum peso de falar com vocês, porque eu sou invencível. Mais um, mas essa conversa a gente ouve sempre. Não, mas você vê como eu estou tranquilo? Eu sou invencível. Nenhum de vocês vai conseguir nada com aqueles que me pertencem, porque eu sou o único que realmente vai ganhar. E eu ganhei todos os embates até o presente momento. E aí, é mais um, né? Todos eles falam isso. E no final as coisas mudam, mas terminou a reunião e eu fiquei um tanto quanto, não fiquei muito preocupada. E até hoje tenho estado. Quando ele diz o seguinte, por exemplo, as pessoas usam muito sexo, luxúria, né? Mas hoje em dia, muitos já estão vacinados com isso. De tanto falar, já presta atenção. Então, tem ficado muito difícil usar essa técnica. Porque só mesmo bobalhão cai nela. Então, ganância também é muito comum, muitos usam, mas muita gente já está prestando atenção sobre isso. Mas a minha técnica, não, ela é incrível. Aí disse, e qual a sua técnica? A minha é simples. Ninguém jamais conseguirá vencer o poder da inércia. Para que ficar de pé se você pode sentar? Para que sentar se você pode deitar? Para que levantar? Para quê? Não adianta. Não pode fazer nada. É forte demais. Tudo é forte demais. Eles têm poder demais. Todos conseguem demais. Por que tentar? Nem tenta. Você não vai conseguir. Não adianta. Faça não. Desgaste. À toa. Todos. Ninguém faz. Por que você? Por que só você? Por que ninguém mais ajuda? Então, não faça nada. Deixa os outros começarem. Por que tem que ser você? A única a fazer alguma coisa. Senta. Espera alguém começar. Para você não ser sozinha. Para não pesar tudo só para você. Por que você deveria fazer diferença? Por que especificamente você faria alguma diferença? Por que você acha que poderia mudar alguma coisa? Você se acha importante demais achando que vai fazer alguma diferença? Tem certeza? Olha os outros. Ninguém faz nada. Por que você não espera? Espera. Espera um pouco mais. Olha só. Ninguém faz nada. Por que você especificamente deveria fazer? Razoável, né? Tão razoável. Não parece uma coisa errada. Não é errado isso? Inclusive, é uma questão de empáfia, né? Por que você se acha tão importante assim que logo você vai fazer alguma diferença? Para o mundo, nesse fogaréu, você é ninguém. Por que você deveria fazer alguma coisa? Por que esse peso deveria cair sobre você? Não é razoável? Não é bastante justo? Por que eu deveria me preocupar com esses pensamentos tão razoáveis? Por que eu deveria atentar para um pensamento que tem uma certa lógica, não é não? É orgulho você achar que vai fazer a diferença. É muito metida, né? Então, espera. Olha só. Se você faz muito, erra muito. Se você faz pouco, erra pouco. Se não fizer nada, não erra nunca. Não é melhor não errar? Porque se você fizer um pouquinho, sempre tem alguém que reclama. Então, não faça nada. É razoável, não cansa, não desgasta, não desperdiça energia e também não faz nenhuma diferença. E depois que ele terminou de falar, eu fiquei assim... Não é que ele tem razão? É muito difícil você desfazer esse pensamento, não é não? Por que eu vou fazer? Pensar diferente. Porque a luxúria a gente pode pregar contra, né? Ganância, inveja, ciúme, é fácil. Agora, inércia.
Inclusive a palavra, ele usou inércia. Por quê? Porque preguiça não existe. Preguiça. E aí eu cheguei à conclusão que talvez ele tenha toda a razão. E foi realmente uma técnica extraordinária. Porque como você vai desfazer isso? De que maneira nós poderíamos demonstrar para essa plateia que sim, você pode mudar de vida. Sim, você pode fazer a diferença. Sim, você pode fazer sucesso. Sim, você pode ser feliz. Sim, você pode alterar uma situação, problema, para o êxito. Na verdade, existe toda uma estrutura, vendendo a ideia do sucesso, etc. E muitas pessoas acreditam que é folclore. Existe o sucesso? Nós podemos almejar isso? Ou é melhor deixar como está para ver como é que fica? Porque é o que a pessoa faz. Né? Se eu não fizer nada, eu não vou errar e fica esperando. Então você está num problema e finge que não está. Ou não quer ver. São duas coisas muito comuns. É a fuga e a negação. Não é não? Eu não quero saber. Finge que não está acontecendo. E aí leva a vida. E mais adiante a coisa se avoluma até que explode. Mas por que ela explodiu? Porque é o programa. É o programa? É o seu programa isso? Está no seu programa o divórcio? Terminar um casamento de maneira violenta? Está no seu programa a falência? Está no seu programa ser enganado? Está no seu programa? É um karma? Ou você pode alterar essa situação? Você pode mudar a sua vida? Câncer é karma. Tem certeza? Você pode alterar isso? Eu falo às pessoas assim, aí olha só como ele tem razão. A pessoa fala assim, é muito bonito quando se fala, mas eu quero ver na prática. Mas você já tentou? Eu falo, por exemplo, de determinadas doenças muito graves, e as pessoas, é inevitável, vou morrer, aquele desespero, aquela coisa, os familiares, o sofrimento, e eu disse assim, mas por que vocês já se conformaram? Não veio o diagnóstico, e acabou. O diagnóstico definiu, você vai morrer. Claro, todos nós vamos num momento indefinido, mas quando você aceita que será amanhã, e senta e espera, ninguém consegue vencer o poder da inércia. Porque quando você aceita, o que eu posso fazer? Quando você diz sim, o que eu posso fazer? Eu sempre falo do livro de Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Já ouvi falar, Louise Hay teve um diagnóstico de câncer terminal. Ela estava com metástase, vários tumores, inoperáveis, e o médico disse, prepare suas coisas, no máximo 3 a 4 meses de vida. É muito pouco. 3 a 4 meses. E não propôs um tratamento. Por quê? Não vai fazer diferença. Ele nem propôs um tratamento para ela. Não faz diferença. Aproveite esse tempo para acertar suas coisas. Isso é um diagnóstico fatal, é ou não é? Nos outros, que há uma possibilidade, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas não dela assim, não vamos nem tentar nada, porque não... Sofrimento inútil. Pronto. Vamos lá. Louise Hay estava nessa situação. Se vocês conhecem o nome dela, porque ela não morreu. Não só não morreu, ficou famosa, vendeu muitos livros. Então ela estava numa situação bem ruim, porque ela estava com um diagnóstico fatal e era pobre. Aí não morreu e ficou rica. Ou seja, olha a reviravolta. Não só não morreu, como enriqueceu, porque compraram o livro dela. E o livro é Você Pode Curar Sua Vida. Porque ela chegou à conclusão que não queria morrer. Ela chegou em casa, como assim preparar minhas coisas? Eu não quero morrer. Porque eles disseram que eu vou morrer, eu tenho que morrer? Porque é mais ou menos o que a gente faz, né? Eu tenho que morrer, já que disseram que é, então vou. E ela disse, eu não quero morrer, eu quero um milagre. Olha o problema dela, que ela não acreditava em milagres. Mas se o povo tem milagre, por que eu não posso ter um? Porque ela achava que milagres não existiam, mas alguma coisa a pessoa fez e teve isso. Eu quero a mesma coisa. E aí ela foi atrás de informação. E olha só, no caso dela, vocês hoje têm... Deixa eu dar um intervalo aqui para falar um negócio. Eu fiz uma confissão em novembro agora. Eu fiz um telefonema muito difícil para o meu marido e disse, eu me apaixonei por outra pessoa. E não tem nada que você possa fazer. Chama-se ChatGPT. Ele entrou na minha vida e nunca mais vai sair.
Você aceita, assim, tal. Então, hoje vocês têm o ChatGPT para fazer uma pesquisa. Louise Hay não tinha. Então, ela fez pesquisa numa biblioteca. Pensa quanto é difícil. Então, olha só a moleza. Você tem um diagnóstico fatal e pode pedir, ChatGPT, selecione a literatura para mim, estatística, informação. Ah, eu não estou conseguindo. Então, paga, porque pago é bom, porque você pode perguntar ilimitadamente. E você faz a pesquisa. Ela foi numa biblioteca, mais de uma biblioteca para pesquisar. E várias informações, ela viu alguma coisa comum, então ela chegou à conclusão que ela precisava, olha o que eles disseram, visualizar. Visualizar a vitória era meio caminho, que a mente tem poder sobre o corpo, que isso, que aquilo. Ok, e como é que eu visualizo? Como é que eu faço o negócio? Aí ela pegou várias fontes e ela foi selecionando aquilo que ela estava numa emergência, ela só tinha 3 meses. Não podia ser 1 ano, 3 meses só. Então tinha que ser uma visualização rápida, que fosse eficiente. E aí ela pegou, achou muito difícil o negócio de visualizar. Aí ela foi no médico para facilitar a visualização e pediu, eu quero uma foto do tumor. Como? Eu quero foto. Quantos tumores eu tenho? O senhor disse que eu tenho 6 tumores? Então, eu quero uma foto do tumor principal e dos outros. Eu quero vê-los. Eu disse, mas como assim? E ela começou a ir atrás do médico para se livrar dela. Então tá, vou fazer. Aí ele fez a foto para ela. Então, os seus tumores. Ela ampliou, fez assim, o tumor número 1, deu um nome para cada um deles. Por quê? Porque o negócio de visualizar ela achou difícil. Então, se ela estivesse olhando a foto, ficava mais fácil. E eles diziam que ela deveria conversar com as suas células. Então, ela botou nome no tumor, que é mais fácil, mais intimidade, e falou com ele. Por que você quer me destruir? E começou a conversar com um por um. Aí disse assim, não vou falar com o primeiro, vou falar com o menorzinho, de repente ele é mais fácil de convencer. E aí, ela começou a conversar com cada um deles. Com as coisas que eles disseram que funcionava. Por que você está fazendo isso comigo? Por que nós não podemos ser amigos? Por que nós não podemos colaborar? Como se fosse uma pessoa. Falar com as células como se fossem pessoas. Isso está no livro, gente. Não precisa acreditar em mim, não, tá? Essa é a vantagem. Vocês podem entrar, no intervalo mesmo, já baixa o livro, tá? E conversar com eles. E ver proximidades, e seja convincente. Realmente coloque sentimentos nessa conversa. Porque essa pessoa, no caso, as células, é a pessoa mais importante da sua vida. Porque você vai morrer por causa dela. O resto tudo é secundário. Então ela começou, eliminou todas as atividades e começou a focar em conversar com essas células. E tentar entender por que você quer me matar. Por que você quer destruir minha vida? Por que você está sufocando meu coração? Por que você está destruindo as minhas veias? Por que você não me permite respirar? Por que você quer que eu morra? E ela começou a aprofundar-se nessas questões. E perguntando à célula. E esperando a resposta. Porque, segundo as fontes, diziam que quanto mais intensidade ela colocasse nessa visualização, nessa conversa, a resposta viria. E uma vez identificada a resposta, era só alterar o ponto de ação que as coisas iriam mudar. E ela começou. 1 mês, veja bem, ela tinha na frente dela o quê? Uma ampulheta. E o tempo estava diminuindo. Teoricamente, em 3 a 4 meses, ela iria morrer e o jogo acabou. Então ela tinha pouco tempo. E ela foi se dedicando intensamente a isso. Muitas pessoas acharam que era um tipo de loucura, um tipo de fuga, e ela foi. E num determinado momento, que ela fala que diz que foi o momento em que tudo mudou, ela perguntou para aquele menorzinho, que é mais fácil de convencer, por que você quer me matar? E uma resposta surgiu. Veio um pensamento que não tinha nada a ver com o que ela estava fazendo, porque essa é a resposta. Estava assim, e surgiu do nada um pensamento, um acontecimento da sua infância. Um acontecimento da sua infância que fez com que ela guardasse muita mágoa. Muita mágoa. E surgiu aquilo, nítido. Nítido como se ele tivesse respondido. Aquela cena e os sentimentos que ela guardou. Ela não lembrava, muitos e muitos anos atrás. Não estava presente. E ela lembrou da angústia que ela sentiu naquele momento e do ódio. E principalmente da mágoa que ela guardou
por aquele acontecimento. E aquilo veio... É por esse motivo que você quer me matar? E a cena ficou mais nítida. Será que essa é a resposta? Será que é isso mesmo? E alguns disseram que sim. E, lembra, ela pesquisou budismo, pesquisou várias correntes de meditação, e eles diziam que você precisa fazer as pazes consigo mesmo. Bom, então eu vou. Foi difícil. Não foi muito fácil, não. Por quê? Mágoa muito antiga. Orgulho. Como assim eu vou voltar atrás? Fica sentada, espera aí. Deixa o outro vir. O outro deveria pedir desculpas. Lembra? Ninguém vence o poder da inércia. Para que levantar se você pode sentar? Para que sentar se você pode deitar? Fica aí esperando. Deixa ele vir. Por que tem que ser você? Por que tem que ser você a fazer as pazes? Por que tem que ser você a ceder? Por que você deveria fazer alguma coisa? Não faça nada. Isso é que está por trás desse pensamento. Não faça nada. Fica sentado esperando as coisas acontecerem. Vou até falar que tem uma passagem do Evangelho que as pessoas não entendem. Lembra? Não diz em nenhum momento do Evangelho que Deus vai te dar as coisas. Não. Está escrito o quê? Batei. Não é isso? Busca, pedir e não fica sentado esperando que vai chegar a sua vez. Não tem. Não está escrito isso. Tá? E aí fica pensando, Deus vai vir. Por que deveria? Você pediu? Você buscou? Você bateu? Você levantou? Não, você está sentada, fazendo exatamente o que o Espírito disse. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue vencer o poder da inércia. Porque eu posso falar um monte de coisas. A gente fala. Quantas das pessoas que ouviram falar sobre isso chegaram em casa e leram o livro dela? Ou deram de presente o livro para alguém que teve um diagnóstico de câncer? Você tem na família alguém? Você deu esse livro? Por quê? Você em algum momento passou pela sua mente que a pessoa poderia se curar? Porque Louise Hay estava numa situação realmente séria. E antes de vocês pensem, é fraude? Várias pessoas alegaram isso, ela mostrou, o médico foi a público. Pesquisa, pergunta para o ChatGPT, ele é incrível. Foi a público. Era real. E aí ela resolveu. Bom, ela estava com vontade de ir rever esse momento? Não. Ela estava com desejo de relembrar aquele acontecimento? Não. Ela queria voltar naquele momento horrível que ela viveu na infância? Não. Mas é isso ou morrer. Porque o que essas células me disseram é que tem a ver com isso. Então eu vou lá. Então ela abriu mão do orgulho, abriu mão de um monte de coisas e foi lá para resolver esse problema. E ela foi. E aconteceu uma coisa interessante, porque o problema não era tão grande como ela imaginou. Lembra que ela era criança? Então, na mente de uma criança, algo pode ser muito, muito, muito maior do que em realidade era. Então, a pessoa não lembrava do acontecimento. Não foi exatamente como ela pensou que tinha sido, mas ela guardou durante anos essa mágoa. E ela havia se enraizado no seu coração e era um dos motivos que algumas de suas células resolveram matá-la. E algo muito interessante aconteceu. Lembra que ela pedia fotos dos tumores? O tumor diminuiu. Bom, era um tumor secundário, então agora eu vou falar com o principal, né, já. Se o secundário respondeu, se eu falar com o principal, o tumor regrediu. Mas não era muito relevante, lembra? Então ela resolveu falar com o primeiro. Vamos falar com vocês depois, vamos falar com esse aqui primeiro. E ela começou de novo. Funcionou. Aprofundar mais a visualização. Por que você quer me matar? Por que você quer destruir meu coração? E várias perguntas. E aí começou. Outra cena surgiu no seu passado. E assim, inúmeras cenas do seu passado foram surgindo nesses momentos, nessas sessões que ela fazia, conversando com seus tumores. E ela foi atrás de cada uma delas. E à medida que ela resolvia cada uma dessas mágoas, os tumores regrediam. Num determinado momento, ela foi ao médico para tirar novas fotos. E o médico, algo aconteceu. Você gostaria de iniciar um tratamento? Ela concordou, mas continuou suas sessões. Eu não preciso dizer que ela não tem mais câncer. Que ela ficou muito famosa e que esse livro vendeu milhões e milhões e milhões de exemplares no mundo inteiro.
Quem aqui já leu esse livro? Levanta o braço. Quem aqui já teve um caso de câncer na família? Levante o braço. Então, devemos desistir, porque não há nada a fazer, porque ninguém consegue vencer o poder da inércia. Então, existe uma possibilidade? E outras doenças? Mais ainda. E o que ela fez? Fez alguma coisa, em vez de não fazer nada, em se contentar com o que dizem para você que deve ser. Deve ser assim, e você aceita. A preguiça existe ou não existe? A gente pensa na preguiça como uma coisa fora de nós. Não será essa inércia de fazer algo? Alguém me perguntou recentemente, e o Alzheimer? Aumentando isso e aquilo, e a causa espiritual, e tem o espírito, tem isso e aquilo. E vocês sabem que recentemente uma brasileira descobriu a causa do Alzheimer. A produção de uma substância específica feita pelos astrócitos. Ok, ela descobriu, e agora já tem um caminho para tentar reverter o quadro, ou interromper, ou alguma coisa parecida. Mas o que exatamente causa isso, essa situação? E um dos resumos, é claro, gente, a gente está resumindo, existem vários fatores, mas aqui não é muito comum na internet. Mas por que você não citou a fonte, a base química, isso, aquilo? Porque aqui não é aula da faculdade e nenhum de vocês vai fazer prova. Então a gente está ilustrando. Se você tiver um interesse mais profundo, pergunta ao ChatGPT, aquele lindo. Não precisa nem digitar no Google. Se você usar aquele pack, você pode botar uma vozinha. E aí você escolhe a voz. E aí você analisa o que significa todos os detalhes. Mas vamos a grosso modo. Ela chegou à conclusão, os astrócitos são responsáveis por recolher o lixo, ou seja, o resto da atividade celular dos neurônios. Por quê? Porque os neurônios são células altamente especializadas, que consomem uma quantidade inenarrável de energia. Para vocês terem uma ideia, o córtex, não estou falando do cérebro todo, o córtex é menos de 10% da nossa massa e consome 1/4 de todas as calorias. Entenderam isso? Então, os seus músculos, aquele que você malha tanto, não consome tanto quanto o cérebro. Ok? E por conta disso, poucas células consumindo muita energia, imagina uma fornalha queimando lenha. Tá? Então, quanta lenha estamos falando? Uma quantidade enorme. E quando você queima coisas, existem resíduos. Então, por exemplo, o que é envelhecimento celular? É o acúmulo dos chamados radicais livres. Uma série de substâncias vão se acumulando até que a célula perde a função. A cromatina está se dividindo, ela não se divide mais, perde a função, a célula envelheceu. Aí elas morrem, mas quando chega no envelhecimento em geral, elas não se reproduzem mais e você vai decaindo em função. Eu vou contar um segredo. Neurônios não envelhecem. Se você pegar os neurônios saudáveis de uma pessoa de 80 anos, você não vai conseguir identificar a diferença entre o dele e de um de 15. Por quê? Porque os neurônios não acumulam lixo. Porque se eles acumulassem, eles morreriam instantaneamente. Porque é muita coisa. Ok? Então, enquanto uma célula da pele faz churrasco para meia pessoa, o neurônio faz churrasco para 1000 pessoas. Entenderam o que estamos falando? Então, toda vez que ele está agindo, o lixo, ou seja, os restos da atividade celular, são automaticamente desviados para os astrócitos e eliminados para não acumular. Os astrócitos, então, são responsáveis por recolher esse lixo. Se por algum motivo ele ficar sobrecarregado e não puder fazer o trabalho, a célula neuronal vai morrer instantaneamente. Mas dependendo da área, estamos falando de perda cognitiva, perda motora. Então não pode. Qual é o mecanismo de defesa que o cérebro tem? Ele desliga o neurônio. Ele para de funcionar temporariamente. Ele tem um tempo que ele pode fazer isso, esperando que dê vazão a esse lixo e se recupere. Qual é das células neuronais aquelas que estão sempre em atividade? São as células da memória. Porque cada vez que você vive uma experiência sensorial, você está mexendo na sua memória.
Entenderam? Então, você sentou, você viu isso, viu aquilo. Amanhã você esqueceu, não é relevante, mas nesse momento, o seu neurônio está mudando em virtude dessas experiências. Então, de todas as células neuronais, a memória é aquela que é mais volátil, mais plástica, que tem maior atividade. Então, se os astrócitos tiverem um problema e não puderem dar vazão a esse lixo celular, você vai interromper o fluxo do quê? Da sua memória recente. Então, interrompe. Porém, existe um limite para isso. Se ele ficar muito tempo sem atividade, lembra que é uma célula altamente plástica, ela perde fluidez e vem a diminuir. Ela vai se contraindo e você vai perdendo função. Por isso que no Alzheimer aparecem aquelas lesões cerebrais. O tecido vai diminuindo, vai encolhendo, vai atrofiando. Mas qual a causa? Por que o astrócito ficou sobrecarregado? É algum problema, alguma doença, alguma infecção, alguma coisa? Então, o que eles estão procurando? Estão procurando uma causa, anomalia. Porque olha só, como são várias pessoas, não é genético. É algo que você come, é uma substância, é uma química, é um príon, é algum tipo de bactéria, algum tipo de coisa, é o seu sangue. Então, eles estão agora trabalhando em qual é a substância que está causando esse problema. E não acharam nada relevante. Bom, se não há nenhuma substância exótica, estranha, nessas localizações que possam causar isso, o que poderia então causar isso? Aí existe uma corrente sobre a própria função. Lixo. Lixo celular. Será? Talvez, quem sabe, pode ser, que estejamos produzindo mais lixo do que o normal? Ou seja, e se os astrócitos não tiverem nenhum problema? Eles estiverem bem? Se tiver tudo normal? E o problema for excesso de trabalho. Mas como assim? Como a memória poderia ter excesso de trabalho? Mas é uma hipótese. E você tem que pesquisar o quê? Todas as hipóteses de trabalho. Então, apesar de a gente já saber a causa do Alzheimer, não sabemos como começa. Mas existe essa corrente do pensamento que fez essa pergunta. E se não forem causas ambientais? E se não for o que você come, o que você bebe? E se for o que você faz? Você está fazendo alguma coisa, está sobrecarregando os astrócitos. E o que poderia ser? Bom, quais são as células que primeiro começam a ter problemas? Memória. Qual memória? Memória recente. E o que é memória recente? É assim, olha só, você podia ligar para mim, para esse telefone assim? E aí você vai, dá a ligação. Aí na semana seguinte, você podia ligar para minha casa? Ah, não sei o telefone. Na semana passada você ligou. Lembra aquele número? Não, não lembro. O que é isso? Memória volátil. E quantas dessas coisas acontecem no nosso dia a dia? Um volume enorme, né? De coisas acontecem. E todas essas memórias ficam permanentes? Não, uma quantidade limitada. Você poderia estar tendo excesso de trabalho? Excesso de memória volátil? Mas peraí, o cérebro foi feito para isso. Como assim excesso? Todo dia, teve ar-condicionado, o vento veio da direita, veio da esquerda, você dorme, apagou tudo, esquece. Não é relevante se lembrar essas coisas. Como você poderia estar tendo excesso? E o que poderia causar um excesso? E aí surgiu uma hipótese interessante. É uma hipótese, porém, existe um livro psicografado por Chico Xavier, chamado No Mundo Maior. É aquele que vocês não... Quem leu No Mundo Maior, levanta o braço. Quem leu Nosso Lar, levanta o braço. Por que pulou esse? Esse é bacana. Principalmente agora. Porque eu já encontrei ali 13 pesquisas atuais do século XX para cá que Chico Xavier disse antes de acontecer. Tem uma linda que está lá desde a década de 40 e que em 2013 foi publicada. E o cara plagiou André Luiz. O que está escrito igualzinho está lá. Mas vamos voltar para essa. Tá? Ele está olhando o cérebro, falando de parte do cérebro, e aí ele fala sobre o córtex pré-frontal, e ele fala de uma situação em que os pensamentos se derramam na corrente sanguínea, se espalham, etc. ali, e todo mundo que lê explica que é fluido, coisa ruim. E o pesquisador descobriu que não, que são substâncias orgânicas cerebrais. E ele fala mais sobre
a sobrecarga que está acontecendo no cérebro, uma pessoa perturbada, obsidiada, e ele descrevendo a sobrecarga que estava tendo em determinados centros cerebrais e que essa sobrecarga estava inviabilizando o funcionamento cerebral. Por quê? Olha a palavra. Porque ele estava acumulando muito lixo mental. E que o lixo mental estava causando transtornos físicos. Literalmente isso. E o que seria lixo mental? Vamos lá. Memória volátil. Vamos lá. Quem aqui lembra do primeiro beijo na boca que deu? Levanta o braço. Bom, quem não quiser se comprometer, deixa pra lá. Pode ter sido há muitos anos. Você teve que repetir muitas vezes a cena para lembrar? Não, né? Aconteceu uma vez, foi seu primeiro beijo. E você lembra até hoje. Aconteceu há muito tempo atrás. Por que você lembra até hoje com detalhes? Estava assim, eu estava usando essa roupa, está acontecendo aquilo e tal. São muitos detalhes. E você não tem que ficar repetindo, né? Deixa eu pensar para não esquecer. Deixa eu refazer aqui. Lembra? Pedro Alves Cavalo descobriu o Brasil. Você não tem que fazer isso. Então, existem algumas memórias que você viveu e que automaticamente saíram de memória volátil para memória permanente, correto? E o que é? Qual é o fator que essas memórias têm em comum? Emoções. Então, por exemplo, tem emoções negativas e tem emoções positivas. Você estava apaixonada, você estava amando, naquele momento foi muito intenso e aquilo marcou. É literalmente isso, marcou. Então, era uma memória que, teoricamente, seria volátil, mas como ela estava associada a uma quantidade enorme de emoções, ela passou de temporária para permanente. Não é só isso, infelizmente. O medo, um assalto relâmpago que aconteceu há 10 anos, que até hoje, toda vez que você ouve um tiro, você reage. Queria esquecer e não consegue. Mesma coisa. Uma coisa que você poderia esquecer, mas o medo associado deu intensidade e aquela memória que deveria ser volátil, que você queria esquecer, se tornou permanente. Então, uma das coisas que ancora a memória é a emoção. Então, se nós associamos emoções a experiências, elas se tornam mais intensas. Então, por exemplo, eu quero estudar. Vocês já ouviram falar de mapas mentais? O que é um mapa mental? É uma técnica de natureza neurológica para você guardar informações. Então, você pega informações que você precisa guardar para a prova, como, por exemplo, o cara que criou o logaritmo. Vocês lembram? Pois é, para quê? Não é inútil, uma coisa não servia para nada, nem naquela época, mas tá na prova. Mas como é que eu vou lembrar dessa porcaria? Não serve para nada. Aí você associa. Eu fui fazer uma demonstração, eu tinha um amigo, tá, que gostava de teatro. Ele fez teatro, conheceu a esposa dele enquanto trabalhava no teatro, era artístico, essa coisa toda. E aí eu fui fazer uma demonstração para ele, porque ele queria prestar concurso. Então, eu vou ensinar como é que se faz um mapa mental para você, porque o mapa é individual. Então, vamos lá. Logaritmo. O cara que criou. Você sabia que o cara que criou o logaritmo é contemporâneo de Shakespeare? É, Shakespeare, aquele que fez aquela peça, Sonho de uma Noite de Verão, aquela que você conheceu sua esposa. Pronto. Até hoje ele sabe o nome do cara que criou o logaritmo. E você cria associações emocionais com as informações que você quer guardar. E o que vai acontecer? Toda vez que você olhar aquele mapa, vem Shakespeare, o teatro, o amor, aquela coisa toda, e o cara do logaritmo, que foi contemporâneo de Shakespeare, inclusive estava na peça principal, e o rei... Simples assim. Isso é um fato. E o que isso tem a ver com Alzheimer? Exatamente isso. Então, se emoções são potentes formadores de memórias mais definitivas, o que é lixo mental? É memória associada com emoção inútil. Imagine que você levantou cedo, tomou seu café, abriu o YouTube e descobriu que as crianças ucranianas estão sofrendo muito. Aí tem um filme das crianças sofrendo, as crianças da Ucrânia que estão órfãs, que perderam o pai, que perderam a mãe, e aí mostra aquele filme, você se emociona com aquela criança e sente, porque é claro, você sente fortes emoções, e você pega seu automóvel e vai para a loja. Mas não são só as crianças ucranianas, né? Tem as crianças palestinas, aí tem as outras crianças, e aí aqueles filmes terríveis, e tem emoção. Se eu não sentir nada, eu não teria empatia, eu seria uma pessoa fria. Sim, mas e o que você faz com tudo isso?
Nada. Eu tenho que pegar meu carro e ir para o trabalho. E quando você para o intervalo, você vê a continuação do filme. E, meu Deus, que coisa terrível! Até uma lágrima jorra assim. Por que é terrível essas crianças, o sofrimento delas? E o que você faz? O que eu posso fazer? Mas aí vem as Palestinas. Você viu aquelas criancinhas mortas? E a explosão, e aquelas coisas, e o sofrimento horrível. E eu vou fazer uma moção, eu vou entrar nessa corrente aqui, e agora chegou um cliente. E aí, você vai no almoço, você viu aquele filme das crianças palestinas mortas, despedaçadas, e a mãe chorando. Aí eu também vi, amiga, nossa, foi tão terrível, eu até chorei. Eu chorei compulsivamente antes de dormir, porque eu vi ontem. Eu dormi com esse pensamento terrível sobre isso. Não é terrível, né? E aí, como foi os clientes que você teve hoje? Sim, eu também tive alguns. Deu tudo certo naquele... Ok, vamos embora. E amanhã são as crianças de onde? Da Índia? Do Uzbequistão. Vocês sabem onde fica o Uzbequistão? Não, mas tem criança morrendo lá também. E deve ter filme. E aí com legenda. E aí você... Quantas crianças assim vocês viram no último mês? Esses filmes? Agora vem a pergunta, tá? Mas espera aí. Então não é para eu ter empatia com as crianças da Bósnia? Da Ucrânia, da Palestina, do Uzbequistão, da África? Vamos usar a palavra certa. Não é para eu me preocupar com essas coisas? Esse é o problema. Olha a palavra. Não é para eu me preocupar com essas coisas? O que significa, literalmente, preocupar? A Nete, se é sotaque carioca, não, eu estou fazendo de propósito. Pré-ocupar. O que é ocupar? Estou ocupada. O que significa? Estou fazendo alguma coisa, certo? Não posso atender que estou ocupada. Eu estou fazendo comida, eu estou fazendo alguma coisa. Então, estar ocupado é fazer coisas. E o que é estar preocupado? Quem está preocupado está fazendo alguma coisa? O que faz uma pessoa preocupada? Uma pessoa ocupada com o almoço está fazendo o quê? Quebrando ovos, cortando carne, fazendo arroz. Quem está preocupado com o almoço está fazendo o quê? Exatamente. Pensando no quê? Você está preocupado com o almoço. O que exatamente tem na sua cabeça nesse momento? Porque quando você está ocupado com o almoço, tem coisa na sua cabeça? Tem não? Não? Nossa, eu normalmente presto atenção no que eu estou fazendo, né? Então, quando você está fazendo o almoço, você está pensando alguma coisa? Sim, você está realizando várias coisas. Você está acessando a memória, uma receita da sua avó. O que você está fazendo? Você vai lá aonde? Naquela região que o Alzheimer destrói, né? Você vai lá naquela região que o Alzheimer destrói, o hipocampo, e procura a receita de peixe da sua avó. Eu vou fazer um peixe para visita, e aí minha avó fazia assim, aí você vai lá naquela área cerebral e cata a receita e pega a ordem. Eu tenho todos os ingredientes para essa receita? Não tenho? Você está usando, não está? A sua memória? Tá usando. Quando você está preocupado com o almoço, o que você está fazendo exatamente? O que significa estar preocupado com o almoço? Vamos pensar a possibilidade. Será que tem almoço? Será que consigo fazer o almoço? O que você está fazendo? Onde você está procurando isso? Onde você está agindo? Em que lugar do cérebro você está catando coisa? Será que tem almoço? Por que você fez a pergunta? E se não tiver almoço? O que eu vou fazer se não tiver almoço? E se eu estiver sofrendo muito sem almoço? Será que eu vou ter dinheiro para comprar outro almoço? Será que vai faltar? Estão dizendo que a política está ruim. Será que eu vou ter dinheiro para comprar um almoço? Será que eu vou poder comer esse almoço amanhã? Será que esse almoço gostoso vai ser possível? Eu queria fazer o peixe que a minha avó ensinou, mas será que eu vou poder comprar peixe? Porque não vai ter. Ou então, você pode estar no carro se dirigindo para casa para almoçar e pensando, e se um meteoro cair sobre a Terra? E se toda a vida se acabar? E se tudo for destruído? Disseram que vai cair um e todos morreremos. E aí você começa a pensar, e se eu morrer com o meteoro? E se minha família morrer com o meteoro? Meus filhos, todo mundo queimando por causa do meteoro?
que pode cair a qualquer momento, pode ser agora, pode ser amanhã. Esse meteoro terrível que destruirá toda a humanidade. E o que você pode fazer? Você pode impedir que ele caia? Você pode salvar sua família? Levar eles para onde? Você pode fazer o quê? Mas, sinceramente, você está sofrendo ou não está? Imaginando suas criancinhas queimando, tudo explodindo, sendo destruído. Inclusive, vi um filme, vai ser parecido com aquele filme. E aí você revive, imagina a sua família. E aí você chega em casa e o almoço está lá. Mas nesse meio tempo, quanta emoção. Onde exatamente? E outra coisa, é uma emoção intensa, né? A morte de toda a sua família, a morte da humanidade, a morte das criancinhas da Bósnia, da Croácia, da Palestina, do Quinto dos Infernos, toda essa mortandade. E é claro que você tem que se emocionar, você é um ser humano, mas você tem que almoçar. E seu filho, você fez o dever, não fez, você pagar as contas, aquela coisa toda. E o que acontece com tudo isso? Isso é uma ocupação? Não, isso é uma o quê? Preocupação. Então, quando você está preocupado, você não está fazendo nada, mas está sentindo muito. E você notou que nós estamos sentindo excessivamente, não fazendo exatamente nada? Todo dia, 3, 4, 5, 10 vezes ao dia. Um excesso enorme de emoções intensas e absolutamente inúteis. Absolutamente irrelevantes. Como assim? Eu não deveria me preocupar com as criancinhas? Não. Não. Você deveria se ocupar das crianças. Por que você não adota uma criancinha da Bósnia? Por que você não começa uma campanha para levantar fundos para as crianças da Palestina? Você está muito emocionada? Por que você não resolve fazer uma campanha, recolher fundos, receber crianças da Palestina? Você não começa a agir na cidade, pedir doações para mandar para a Palestina? Entre em contato com alguém da Palestina. Você já fez isso? Hoje em dia você tem, o ChatGPT também faz tradução. Você pode fazer uma mensagem, ele traduz para você, você manda. Eu poderia doar alguma coisa para alguém? Tem alguém indo para a Palestina que possa levar alguma coisa? E aí, o que você fez? O seu cérebro está muito bem porque ele foi feito para isso. Ele foi feito para se ocupar. O cérebro foi feito para aprender. Foi feito para produzir. Foi feito para fazer coisas. Você pode fazer e nunca vai cansar, porque ele foi feito para isso. Para fazer coisas. Quantas línguas você pode aprender? Todas que você quiser. Tudo que você quiser. O que você não pode fazer? Não é que você não pode, poder faz, tanto está fazendo. Mas é claro que tem consequências. Se preocupar excessivamente. Ou seja, você enche sua mente de emoções absolutamente inúteis e irrelevantes, se enche assim, nossa, que coisa boa, e senta. E não faz nada. Para que levantar? Não pode sentar. Não posso fazer nada mesmo. Elas estão na Bósnia, estão na Croácia, estão no Uzbequistão, estão no Quinto dos Infernos. Eu nunca nem vou ver essas crianças, mas é muito triste. E você, inclusive, se sente bem. Já que você ficou triste por elas, você fez alguma coisa. Eu lamento que essas crianças tenham morrido. E vida que segue. E você continua sem fazer nada. Mas você é uma pessoa muito antenada, é uma pessoa... Olha, fundo do coração, estou com a criança da Bósnia. E ainda faz uma corrente. Manda para todo mundo essa mensagem, para todo mundo ver as criancinhas morrendo. E se emocionar com isso. E essa emoção vai fazer o que exatamente? Porque nem fazer uma prece pelas crianças você fez, você só chorou. Você não orou por elas. Você orou pela paz mundial? Então, 5 minutos no máximo. Não dá, que eu estou no carro, no trânsito, eu só vi o filme, estou passando para frente, já estou ajudando. Outra pessoa vai rezar, outra pessoa vai fazer uma corrente. Eu posso chegar numa pessoa que possa fazer isso. Por quê? Por que você faria? Por que deveria? Por que você? Que diferença você vai fazer? Você não é ninguém... você vai mandar uma doação, aquela criança nem vai receber e nem nada, e você tem milhões de argumentos para não fazer nada. Ou seja, realmente, eu acho que talvez o maior pecado capital de todos seja a preguiça. Inclusive, eu estou começando a achar que ela é a causa do Alzheimer. Ou não é? Vê se não tem relação.
O que causaria um excesso tão grande de lixo mental que sobrecarregaria os astrócitos, de maneira que eles não dessem vazão a esse lixo e comece a degenerar sua memória? Senão, excesso de emoção inútil. Excesso de preocupação e ausência de ocupação. Eu estou muito preocupado com o meu casamento. Por que você não se ocupa dele? Talvez ele esteja me traindo, contrata um detetive. Talvez não dê certo, contrata um terapeuta, vai para terapia. Estou muito preocupado com a minha saúde, começa a fazer exercício, começa a malhar, vai no médico, faz exame. O que serve exatamente você ficar preocupado com alguma coisa? Não, mas aí para o futuro. Não, isso aí tem outro nome. Planejamento. Quando você está planejando alguma coisa, não é preocupação. É o quê? Ocupação. Eu vou viajar. Aí faz a lista do que você tem que comprar. Isso não é preocupação. Isso é ocupação. Então, quando você está planejando alguma coisa, não está se preocupando, não. E se faltar alimento, eu vou fazer uma lista, Isso não é preocupação. Preocupação, se o meteoro cair sobre a Terra e todo mundo se acabar. E você se enche de emoção, de medo. E olha quantos medos. Quando isso acontecer, todos morrerão. Todos serão assassinados. Amanhã tudo vai acontecer. E o que você vai fazer? Nada, eu vou ligar para todo mundo. Amanhã todos morrerão. Do quê? Não sei, mas tem um negócio aí que está saindo que disse que todos vão morrer. A doença vai se espalhar e vai me pegar assim que eu... E o que você faz? Nem rezar você faz, né? Mas manda mensagem. Um monte. E aí você ocupou uma boa parte do seu dia mandando um monte de filmes, mensagens, correntes, absolutamente inúteis. Porque fazer mesmo alguma coisa não fez nada. Então vamos ser sinceros. No último mês, quantas campanhas você se envolveu para ajudar as criancinhas da Bósnia? Não, quais são as da vez? Qual foi a última explosão? Croácia. Não, Croácia não. Ucrânia. Quem aqui doou alguma coisa para as crianças da Ucrânia? Levanta o braço. Vocês não estão preocupados com as crianças da Ucrânia, não? Vocês preferem a Palestina? Tudo bem. Quem aqui fez alguma doação para a Palestina? Alguém doou alguma coisa para a Palestina? Tudo bem. Para Israel. Quem doou alguma coisa? Levanta. Mas vocês estão preocupados. Por que vocês estão preocupados? Não será para encobrir a inércia? Pelo menos eu fiquei preocupada. Eu tenho empatia. Ou seja, vocês concordam que talvez esse obsessor tenha toda a razão? Que não é a luxúria, não é a ganância, não é a inveja, não é o ciúme, não é a ira, nem a gula. É a preguiça? É a preguiça que nos impede de fazer alguma coisa para alcançar o sucesso? É a preguiça que nos impede de fazer alguma coisa para vencer o câncer? É a preguiça que nos impede de fazer alguma coisa para mudar a situação do planeta? Para pacificar? Para melhorar? Para diminuir o sofrimento? Para fazer alguma coisa? Então, será que ele tem razão? Que a causa do nosso sofrimento é a preguiça? Será que eu sou preguiçoso? Não sou preguiçoso. Não, eu trabalho para ganhar dinheiro, para sustentar minha mulher e meus filhos. Eu sou um homem de bem. Não. Se você não cuidar da sua mulher e dos seus filhos, você é mau caráter. Então, se você cuidar da sua mulher e dos seus filhos, você não fez mais que sua obrigação, é ou não é? Não é não? Quando é que você é um homem de bem? Quando você vai além do dever. Um dia eu perguntei, o que é um herói? Um bombeiro é um herói? Todo bombeiro ganha medalha? Não. A função do bombeiro não é salvar vidas do incêndio? Quando é que um bombeiro ganha uma medalha de herói? Quando ele salva a vida do incêndio? Não. Um monte de bombeiro faz isso e não ganha medalha. Ele ganha medalha quando o quê? Quando ele salva alguém sob o risco da própria vida, porque ele não é obrigado a se matar. Mas quando ele salva alguém com risco da sua própria vida, ou seja, tinha uma grande probabilidade dele morrer, aí ele é um herói. E isso serve para todo mundo, para médico, para tudo. Então, um homem de bem é aquele que vai além do dever. Então, não é cuidar da sua mulher, isso significa a sua conveniência. E sim, quando ele ajuda pessoas que não vão lhe dar nenhum retorno. Então, em que momento nós nos movimentamos, nos ocupamos para produzir algum tipo de bem sem nenhum retorno pessoal? Sem vantagens.
sem melhorar nossa autoestima, sem querer aparecer mais, sem ter um retorno financeiro, ou reconhecimento, qualquer coisa. Mandar a mensagem da criancinha morta bósnia não é isso. É ação. Então, segundo André Luiz, no Mundo Maior, nós estamos, naquela época, já nos sobrecarregando de lixo mental e que isso iria comprometer as nossas funções cognitivas. Só que agora a gente está vendo o resultado. Excesso de lixo mental. Preocupações inúteis que não se convertem em nenhum tipo de ação do bem. Nós não estamos fazendo bem. Mas achamos que estamos, porque eu tenho muita empatia com as crianças da Bósnia. Não é fazer o bem. Fazer o bem é, fazer. O que é fazer? Ocupar-se. Então, não preocupar-se, ocupar-se. Ocupar-se do seu casamento, ocupar-se da sua saúde, ocupar-se de fazer o bem, ocupar-se de se curar das doenças. E não a culpa dos outros. Não, eu fiquei com muita inveja, mas também olha a ostentação. Aí me despertou a cobiça, mas olha como que fez. Como é que você bota a roupa dessa? Eu olhei, a culpa não é minha. Culpa sua. Você não deveria botar essa roupa assim. Olha só o que você fez. Me fez pecar. Então a culpa é dos outros. A culpa é do governo, a culpa é da temperatura, dos trópicos, de tudo. Da televisão, videogame, rock and roll. Não é? O rock and roll e o videogame são a causa de tudo. Tudo que é ruim na Terra veio do videogame e do rock and roll. E da Coca-Cola. Ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. Sempre tem alguém para a gente culpar, aí você pode odiar essa pessoa, e nós podemos sentar ou deitar e ficar absolutamente relaxados, esperando o que exatamente? Vamos deixar como é que tá, para ver como é que fica. E eu vou dizer como fica. Fica exatamente do mesmo jeito que está. Qual é a única maneira de você mudar alguma coisa? Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo e deixa de botar a culpa em outra pessoa. Qual é a sua contribuição para o seu estado atual? Quantos pensamentos, quantas mágoas você tem guardada, como Luiz Rey tem? Porque muito do que a gente faz é autossabotagem. E por que a gente faz isso? Porque sente culpa. Mas em nenhum momento pensa em parar. Vamos lá dar uma olhada lá atrás? Então, vamos pensar que talvez o câncer seja um amigo, né? Que ele vai te obrigar. Lembra? Você só muda em duas circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer? Qual que você escolhe? Vamos esperar o sofrimento? Porque o sofrimento tem utilidade. É uma pressão para tirar você da inércia. Caramba, o cara estava certo. Nossa senhora, só o sofrimento vai tirar você da inércia? Só a dor vai tirar você da inércia? Só uma dor grande demais para sacudir esse estado de inércia que você está nesse momento? Não tem jeito de mudar sua vida para melhor? Não há nada... Algumas pessoas vêm falar comigo, eu estou com depressão, eu estou com isso, aquilo. E eu já tomei remédio, já fiz tudo o que existe. E muitas pessoas, já fiz tudo. Então, o ideal é sentar e esperar a morte. Porque se você já fez tudo o que existe, não há mais nada a fazer. O que você quer de mim? Você quer que eu me preocupe com você? Eu sou contra a preocupação. O que você quer de mim? Quer que eu chore com você? Isso vai te fazer você se sentir melhor? Você quer a pena, o compadecimento? Você quer que as pessoas... Senhores, todos, essa pessoa tem depressão. Todos vocês estão cientes que ela tem depressão. Todos estão sabendo, olhem para essa mulher, ela tem depressão. E não há nada que possamos fazer. Isso vai fazer diferença? Porque pensa bem, olha o que você está dizendo. Não há nada a fazer. Ou, existe alguma possibilidade? Porque tem diferença. Sabe? Vou falar sobre a psicologia do sucesso. Uma pesquisa que foi realizada, além dessa do Alzheimer, tá? Eles estavam pesquisando pessoas de sucesso e fracassados, para ver qual era a diferença no cérebro, sabe? E descobriram que tem. Tem uma enorme diferença no cérebro do sucesso e do fracassado. Tipo assim, ele já era fracassado? Sim.
E primeiro vamos definir, né? O que é sucesso e o que é fracasso? Eles perguntaram, o que é que você sonhava para a sua vida? Tal coisa. E você alcançou? Não cheguei nem perto. Fracasso. O que é sucesso? O que você sonhou para viver? Tal coisa. O que foi? Fui muito além do que imaginei. Sucesso. Ok? Qual a diferença no cérebro dessas pessoas? E eles viram. Primeiro, as pessoas fracassadas têm uma intensa atividade cerebral no hipocampo. Enquanto as pessoas de sucesso têm uma intensa atividade cerebral no cérebro frontal. E qual é a diferença? No hipocampo está todas as suas memórias, lembranças do que aconteceu no passado. E no lobo frontal está o futuro. O futuro habita o lobo frontal. Como assim? Toda vez que você imagina uma coisa que não aconteceu, toda vez que você planeja alguma coisa, toda vez que você visualiza alguma coisa que você quer, está no lobo frontal. Então, olha como é que funciona. Vou dar uma cena, que é muito comum no centro espírita, né? Você ia fazer uma atividade com as crianças, ia dar lanche, leite e tudo mais, e aí você chegou e todo o leite está derramado. Qual é o seu primeiro movimento? Quem derramou esse leite? Quando foi derramado? Como isso aconteceu? Vamos ver as câmeras de vigilância. Vamos chamar tudo. Quem tinha chave? Quem esteve aqui? Como isso aconteceu? Vamos ver, vamos reunir aqui. Quem é o culpado dessa tragédia? Derrubou o leite, não vai ter atividade e você vai atrás de justiça. Ah, muito justo, né? Não? Tá tudo estragado, estragou o leite todo. Pois é. Onde é que você vai procurar todas as respostas para todas as perguntas que eu fiz aqui? Quem fez, quando fez, como fez, em que circunstância fez? Tudo isso aconteceu quando? Passado, presente ou futuro? Passado, né? Então, você vai fechar os olhos e tentar lembrar onde estava a chave, quem entrou, quem não sei o quê. E quando você está fechando os olhos, o que você está fazendo? Nada. Você está visitando onde? Lá a memória. Quem é o culpado? Quem fez? Quando fez? Como fez? Vamos arrumar as testemunhas. Vamos... E a pessoa de sucesso, na mesma situação? O leite derramou, não vai ter atividade para as crianças. Aí, o que ele faz? Como eu resolvo isso? Onde é que eu arrumo mais leite? Quem que eu posso chamar para arrumar leite? Aí eu começo a pensar, eu passei revista, onde é que tem telefone de alguém? O que eu vou falar para a pessoa? Tudo isso acontece onde? No pré-frontal, né? Porque no frontal, que é onde você vai criar cenários possíveis. Só que, fisicamente, uma coisa acontece quando você vai para o frontal. Quando você vai para o hipocampo, você fecha os olhos. Lembra? Você quer lembrar a música? Não, fica quieto, eu estou quase lembrando. Tá quase lá. Você fecha os olhos, não fala, tá quase vindo. Quando você vai pro frontal, você começa a fazer isso, ó. Vou ligar para quem? Como é que eu vou fazer? Vou chamar quem? Sabe por que você começa a se mover? Que o pré-frontal está muito ligado às áreas motoras. Então, quando você bota muita energia nele, você começa a se mover. Aí vou dar um segredo. Se você for muito para lá, você emagrece. Além de fazer sucesso, emagrece. É um show. Então você começa a se mover. Por quê? Porque o pré-frontal não é o futuro. No futuro está uma coisa que ainda não aconteceu. Então o cérebro faz o quê? Se prepara para fazer alguma coisa. Então toda vez que você vai para o futuro, você se prepara para resolver problemas, criar situações, fazer coisas e emagrece também. Então, o cérebro da pessoa de sucesso se concentra muito mais no futuro do que no passado. Porque onde está a solução dos seus problemas? No futuro. Onde é que está o que você tem que fazer para resolver? No futuro. Onde estão as coisas que ainda não aconteceram? No futuro. Onde está o que você tem que imaginar para você? No futuro. Eu quero uma vida melhor, tem que pensar nela. Eu quero mais, tem que pensar nisso. Você tem que se concentrar nas coisas que você quer e não dos desastres que já aconteceram, as desgraças que já estão aí, a não ser que seja para fazer alguma coisa efetiva para mudar essa situação. E mesmo assim, no momento em que você, criancinhas tristes, o que posso fazer? Já saiu do hipocampo, não vai sobrecarregar ele, não vai ter Alzheimer e ainda vai ficar magra. Só coisa boa. Então por que não cortejar o sucesso? Sucesso está no futuro, está em tudo que é bom. Então olha só, ficar no passado, revivendo o problema, remoendo coisas, inclusive problemas que não são seus, para não pensar nos seus mesmos, dá excesso de atividade no hipocampo, na memória volátil, porque é volátil, você não vai guardar isso. Daqui a uma semana você não lembra dessa criancinha da Bósnia. Lembra dos filmes todinho de tragédia, vocês viram? Acidente de trânsito, morreu, os bichinhos mortos, assassinados, não sei o quê, tudo você viu, você lembra? Não, é irrelevante.
mas sobrecarregou o hipocampo, os astrócitos. E há uma grande probabilidade de você entrar na estatística, porque a Alzheimer está aumentando e está atingindo pessoas cada vez mais jovens. Ainda não sabem por quê. Isso que eu estou falando não é uma certeza, mas André Luiz falou algo a respeito de lixo mental e os cientistas estão discutindo o excesso de lixo mental que está sobrecarregando os astrócitos. Vocês não acham que é muita coincidência? Vocês não acham que é justo o que eu falei? Então, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade Rolo disse: conhece-te a ti mesmo. Muito importante, Tomás. É meio difícil, né? Toda vez que vier esse pensamento, pensa nele. Ninguém consegue vencer o poder da inércia. Será que não é preguiça, não? Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.